Bom, então vamos começar organizando aqui a nossa postura sentado. Separa a carne dos glúteos para os lados. Traz aí a postura que a gente faz cruzando as canelas, ou pode ter essa opção de trazer o dorso do pé e encaixar o outro pé aqui na coxa, tá? Se o joelho chega no chão. Mas encontra uma postura que você traz essa firmeza da base, que você sinta conforto. Gira os ombros para cima, para trás e para baixo e conecta dedo indicador com o polegar, com a palma da mão virada para cima. Faz uma respiração profunda, suave, lenta, tomando consciência desse corpo que respira. Te conecta com o momento presente, esse instante. E agora é o início da sua prática, onde você recolhe os seus sentidos para dentro de você. Faz uma inspiração profunda e vem fazendo esse mergulho da pele para dentro. Vai assumindo essa postura interna, firme, presente, confortável, com a coluna ereta, mantendo as pernas relaxadas, os ombros relaxados para trás, para baixo. Relaxa a musculatura das costas, do seu semblante. E se conecta com a sua respiração que flui por todo o seu corpo. Inspira da base da coluna até o topo da cabeça. Exala do topo da cabeça até a base da sua coluna. Deixa a sua respiração fluir nesse caminho interno da sua coluna. E direciona toda a sua atenção para a respiração. Ao longo da prática, você vai direcionar a sua atenção para a respiração que acontece no lado oeste do nosso corpo, que é a parte de trás, musculatura das costas, pernas, parte posterior das pernas, panturrilhas, sentindo esse espaço se abrindo no seu corpo. Na próxima inspiração, traz as mãos recolhidas em frente ao coração, em Anjali Mudra, esse gesto que nos conecta com o nosso universo interno, cultivando uma vida interna firme e ao mesmo tempo leve. Vamos entoar 3 vezes o mantra Om, seguido do mantra de invocação a Patanjali. Inspira profundo. Yogena shitasya padena vacham malam sharirasya chavaijakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi Abaho Purushakaram
Shankhachakrasidarinam Sahajra Shirasam Shivetam Pranamami Patanjali. Hari Om. Numa longa exalação, leva o queixo em direção ao seu coração. Repousa as suas mãos nos joelhos. Lentamente vai elevando a sua cabeça e devagar deixe que seus olhos se abram. Bom, então vamos começar. Quem está nessa postura, traz as canelas agora um pouquinho mais para frente. Reajusta a carne dos glúteos. Nós vamos trazer a nossa cadeira aqui na nossa frente. Isso. Então aqui, primeiro, eu quero apoiar a mão no assento da cadeira para eu elevar a minha coluna, para deixar a minha coluna bem ereta, e com isso eu quero elevar também essa parte frontal, que eu quero elevar o meu abdômen, elevo o meu centro do peito, elevo o topo da cabeça. Inspira profundo, pressiona a cadeira, desce os ombros. Na exalação, talvez eu consiga avançar um pouquinho, flexionando o meu tronco, e pego um pouquinho mais longe ou um pouco mais alto na cadeira. Isso. Inspira mais uma vez, cresce, pressiona a cadeira, olha para cima. Na exalação, talvez você caminhe mais. Então, você vai construindo aí a sua postura gradualmente, sem ter pressa para chegar em algum lugar. Vai relaxando as virilhas e alonga a sua lombar lá na direção do peito lá na direção do alto do peito, e aí pode até apoiar a testa aí no assento, se for confortável. Isso, se precisar, afasta um pouquinho a cadeira, mãos lá no alto, e aí aqui a gente consegue ter essa grande amplitude de espaço nas laterais do tronco. Isso. A testa na cadeira ajuda a gente a relaxar mais o crânio, o cérebro. Isso. Na próxima inspiração, volta devagar. Muito bom. Muda o cruzar das pernas. Isso. E mais uma vez, pressionando o assento da cadeira, inspira, eleva o peito e desce os ombros. Inspira um pouquinho mais, na exalação, flexiona o tronco, mantendo o peito aberto, e avança um pouquinho mais à frente na cadeira ou acima nas laterais. Relaxa as suas virilhas. Isso, respira, mantenha o semblante relaxado, garganta relaxada. E agora foca nesse alongamento das laterais do seu tronco. Isso, cria espaço nas laterais. E sente também o alongamento da face externa das coxas. Isso, ótimo. Mais uma respiração profunda em Yoga Mudrasana, em Sukhasana. Na próxima inspiração, volta devagar, sem pressa. Agora aqui a gente estica as pernas, pode deixar a cadeira aí na frente. Estica as pernas, separa a carne dos glúteos para os lados e traz as mãos lá ao lado do tronco. E aqui a gente pressiona a pontinha dos dedos para elevar abdômen, peito e o topo da cabeça para o alto. Isso. Inspira, eleva os braços, cresce com os braços lá para o alto, alonga os dedos para o alto e pressiona a coxa contra o chão, parte de trás do joelho contra o chão e panturrilha contra o chão.
Inspirou, na exalação, leva suas mãos lá no assento da cadeira. Isso. Mais uma vez, inspira, pressiona a cadeira, cresce com esse tronco. Na exalação, talvez curve um pouquinho mais aí no próprio assento. Isso. Mantendo essa coluna ativa, é uma coluna que está ativa, crescendo. Inspira, na exalação, talvez desça um pouquinho mais. Isso, pode permanecer aí, peito aberto, olha à frente. Ótimo, mais uma respiração profunda. Inspirou. Na exalação, volta devagar e vem recolhendo os pés em Baddha Konasana, pés unidos, joelhos abertos para a lateral. Aqui reajusta a carne dos glúteos. Faz uma pinça nas coxas e gira as coxas para fora. Isso. Primeiro traz as mãos lá atrás. Inspira, ergue o tronco, ergue o abdômen. Isso. E aí, inspira, elevou os braços, cresce alongando a coluna. Na exalação, as mãos vão lá no assento da cadeira. Isso. Inspira, pressiona, cresce. Exala, vai relaxando as virilhas e descendo um pouquinho mais, avançando, flexionando o tronco. Isso. E traz essa intenção de levar o joelho na direção do chão. Ótimo. Mais uma respiração profunda, cresce. Vai avançando com a postura. Isso. Inspira, volta devagar, sem pressa. Isso. E agora a gente estica as pernas para os lados. Essa sequência de essas duas posturas são excelentes para regulação hormonal, para regular fluxo, para equilibrar também os nossos hormônios internos. Separa a carne dos glúteos, deixa os joelhos e o pé apontando para cima. Inspira, crescer os braços. Alonga os braços lá para cima, pressionando os isquios no chão. Pressiona a coxa contra o chão. Faz mais uma inspiração, cresceu. Na exalação, mãos lá no assento da cadeira. Isso. E aí aqui faz aquela força de pressionar a cadeira, elevar o peito e girar os ombros para trás. Entra com as escápulas para dentro do peito. E a cada respiração você vai deixando o tronco descer. Talvez você afaste a cadeira para longe. Isso, ótimo. Respira. Sinta as panturrilhas também pressionando o chão e liberando as articulações do seu quadril. Ótimo. Isso. Inspirou, olhou à frente, coluna longa. Expira, volta devagar, sem pressa. Devagar, vem recolhendo as pernas. Isso. Sem pressa. Vamos fazer mais uma vez aqui Dandasana, com as pernas esticadas, pressionando as pernas contra o chão. Entrelaça os dedos e inspira, elevou os braços. Em Urdhva Baddha Angulyasana, em Dandasana. Pressiona as pernas firmes de Dandasana contra o chão e eleva o centro do peito. Inspira, cresceu. Na exalação, desce os braços, troca o cruzar das mãos. E mais uma vez, inspira, elevando os braços, agora alongando os cotovelos, essa parte interna dos braços. Abre bem a palma da mão lá em cima e desce os ombros. Um olhar relaxado no nível dos olhos. Inspirou, cresceu. Expira, desce os braços devagar. Girou o tronco e veio para 4 apoios. Ai, muito tempo que a gente não faz gato e vaca, vamos fazer
Madhyariyasana, postura do gato e da vaca. Abre bem a palma da mão, joelhos na direção do chão. Inspira, gira os ombros, abre o peito, olha lá entre as sobrancelhas. Expira, pressiona o dorso do pé no chão, arredonda, queixo no peito, olha lá na ponta do nariz. Inspira, abrindo o peito, olha acima. Se conecta com a fluidez da respiração pelo seu corpo. Exala. Conecta com a respiração lá nas costas. Faz mais 3 ciclos no seu ritmo, no seu tempo, escutando o seu corpo. Observa os apoios que te dão sustentação para mover a sua coluna. Isso. E para no centro. Entra em Adho Mukha Svanasana, cachorro olhando para baixo. Isso. E aí pode dar uma pedaladinha bem suave, bem devagar, levando o calcanhar no chão, alongando a panturrilha, abrindo bem os dedos dos pés. Para no centro, abre bem a palma da mão, empurra o quadril lá para cima e para trás, deixa o peito descer. Ativa o topo da coxa lá para trás e para o alto. Isso. Mantenha as coxas ativas, pernas ativas. Leva peso lá para os seus calcanhares. Encaixa os ombros para longe das orelhas. Deixa esse pescoço longo. Respira. Isso. E caminhou na direção das mãos. Uttanasana, abre bem os dedos dos pés, pode flexionar aqui um pouquinho o joelho, pega lá nos seus cotovelos em Ardha Baddha Uttanasana, desce e solta a musculatura das costas. Então as costas descem na direção da cabeça e a musculatura das pernas desce na direção dos pés. Sente esse alongamento. Muda o entrelace dos cotovelos. E uma vez mais, deixe esses braços pesarem na direção do chão. Topo da cabeça na direção do chão. Talvez você vai esticando as pernas um pouquinho mais. Dobra, estica, dobra, estica. Soltou os braços lá embaixo. Inspira, subiu devagar. Eleva os braços, inspira, expira as mãos unidas em frente ao peito. Tadasana, postura da montanha. Então abre bem os dedos dos pés para a gente conseguir criar um arco bem firme na direção dos pés. Abre o peito, pressiona o calcanhar contra o chão. Pode manter agora os pés mais unidos. E aí as coxas se unem também. Sente o seu quadril bem compactado. Eleva o topo da cabeça lá na direção do céu. E sente esse enraizamento tanto dos pés na direção da terra, que te traz sustentação. E as raízes que saem também do topo da cabeça em direção ao céu. Nos conectando com essa sabedoria que vem do alto. Mais uma respiração profunda. A gente vai fazer 2 rodadas de Surya Namaskara, versão clássica, saudação ao sol. Então a gente recolhe as mãos em frente ao peito. E aí inspira, eleva os braços, curva um pouquinho para trás.
Expira, flexiona o tronco para frente e para baixo, desce o topo da cabeça. Inspira, leva a perna direita lá atrás, apoia o joelho direito no chão, olha acima. Expira, Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Inspira, pé direito à frente, joelho de trás no chão, olha à frente. Alonga o quadril. Expira, Adho Mukha. Inspira na prancha. Expira, joelho no chão, desce peito e queixo. Inspira na cobra. Expira, Adho Mukha. Inspira, pé direito à frente. Expira, pé esquerdo à frente. Inspira, subiu com as mãos unidas. Curva um pouquinho lá para trás. Expira, mãos unidas em frente ao coração. Agora a gente vai fazer primeiro levando agora a perna esquerda. Então a gente leva a perna esquerda lá atrás, depois a perna esquerda vem à frente para a gente fazer os dois lados. Mãos em frente ao coração, Samasthiti. Inspira, leva os braços, curva lá para trás. Expira, flexiona o tronco para frente e para baixo, desce o topo da cabeça. Inspira, pé esquerdo lá atrás, joelho no chão, olha à frente. Expira, Adho Mukha. Inspira, pé esquerdo à frente, joelho direito no chão. Olha à frente, desce o quadril, isso. Expira, Adho Mukha. Inspira na prancha, expira, joelho e peito no chão, desce. Inspira na cobra. Expira, cachorro olhando para baixo. Inspira, perna esquerda à frente, expira, pé direito à frente, desce o topo da cabeça. Inspira com as mãos unidas, curvou lá para trás. Expira as mãos em frente ao coração. Tadasana, postura da montanha mais uma vez. Observa a sua respiração. Observa o seu corpo, os batimentos cardíacos de Surya, que traz essa energia do fogo. Isso. E aí vamos trazer aqui a nossa cadeira, pegando lá no alto da cadeira. Afasta as pernas lá para longe das mãos. Aqui os pés na largura do quadril. Abre bem os dedos dos pés, ativa as suas coxas. Isso, e alongue as laterais do seu tronco, como seus braços partissem lá do seu quadril e não dos ombros. Isso. Deixa a sua coluna aqui, a coluna agradece esse alongamento, esse espaço, não só no centro, mas nas laterais do seu corpo. Mais uma respiração profunda. Isso. Inspira, caminha lá na direção da cadeira. Isso. E aí a gente gira a cadeira para frente. Pega lá no assento da cadeira, nas laterais, e traz o pé direito à frente e a perna esquerda lá atrás. Isso. Aqui, se o seu calcanhar de trás toca o chão, traz o pé direito mais à frente ou a perna esquerda mais para trás. Abre mais esse espaço. Isso. E vem trazendo o quadril esquerdo mais à frente. Então, pressiona bem borda externa do pé de trás no chão, calcanhar. E o pé da frente pressiona a borda interna no chão. Puxa a patela do joelho. Inspira, olha à frente, coluna longa. Isso. Inspira, na exalação, talvez leve o braço mais lá para frente do assento.
Isso, talvez desça mais, mas mantenha as pernas firmes, pode olhar mais na diagonal à frente. Isso. Usa cada respiração para ir abrindo esse espaço, levando o abdômen na coxa, descendo o tronco. Isso. Respira. Isso, mais uma respiração profunda, alongando ambos os calcanhares na direção do chão. Inspira, olha à frente, coluna longa. Expira, flexiona o joelho da frente, a perna de trás vem à frente. Tadasana. Respira. E trouxe as mãos lá na cadeira, agora a perna direita atrás, pé esquerdo à frente, Parsvottanasana. Então, agora quadril direito vem à frente, ambas as pernas longas, faz todas as ativações necessárias para manter essa postura, primeiro, firme. Relaxa o semblante, cresce com a coluna, inspira. E na exalação, talvez você desça um pouquinho mais, sem fechar o peito, mantendo os ombros para trás, respira, isso. Aqui a cadeira dando esse suporte para a gente alongar os braços para frente, alongando os braços junto com o nosso tronco. O que a gente quer é criar os espaços. Alonga mais o lado esquerdo agora, que ele tende a se fechar com essa perna esquerda à frente. Respira, isso, ótimo. Mais uma respiração profunda. Inspira, olha à frente, coluna longa. Flexiona o joelho, traz a perna de trás à frente. Tadasana. Isso. Respira aqui. Boa. Agora a gente vai aqui virar a nossa cadeira. Isso. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora usar as palmas das mãos uma olhando para a outra e usar a borda da mão externa lá no alto da cadeira. Vamos afastar o nosso quadril para longe. Pode unir os pés. Isso. E aí você pode manter o olhar à frente agora. Isso. E aí devagar a gente vai elevar a perna direita em Virabhadrasana 3. E aí o pé direito aponta para baixo, quadril direito olha para baixo. Respira. Isso. Ótimo. Alonga esse calcanhar direito para longe. Isso, cresce com os braços à frente e pressiona esse calcanhar esquerdo no chão, firmando essa perna como um bastão. Ótimo. Traz esse fortalecimento para a perna esquerda. Mais uma respiração. Inspirou. Exala, desce a perna devagar. Caminha na direção da cadeira. Faz uma respiração em Tadasana. E aí devagar vamos fazer para o outro lado. Mãos em cima da cadeira, leva as pernas lá para trás. Primeiro, olha à frente na direção das mãos. Elevou a perna esquerda agora. Pé aponta para baixo. Calcanhar na linha do quadril, não deixa o quadril esquerdo subir. Gira ele para baixo, apontando para baixo e alonga esse calcanhar de trás para longe. Isso, ótimo. Respira. Mais uma respiração. Tenta elevar um pouquinho mais o calcanhar de trás. Isso. Último ciclo de respiração, trazendo agora esse fortalecimento, não só do corpo, mas interno, em Guerreiro 3, trazendo essa determinação, perseverança de permanecer na postura,
Inspirou, na exalação desce devagar. Caminha na cadeira. Vem à frente do tapete, afasta a cadeira. Tadasana. Inspira, leva os braços, olha para as mãos lá em cima. Expira, flexiona o tronco para frente e para baixo, desce o topo da cabeça. Inspira, olha à frente, coluna longa. Expira, mãos no chão, pés lá atrás, prancha. Descer o joelho, peito e queixo. Inspira na cobra. Expira, postura da criança. Dedões unidos lá atrás, abre o espaço entre os joelhos, senta lá nos calcanhares, testa na direção do chão. Respira. Aí também, se tiver desconforto nos joelhos, Marta, pode até colocar a almofadinha aqui, ó, entre os joelhos. Respira. Isso. Relaxa a cabeça. Relaxa o quadril. Relaxa os anéis das virilhas. Isso. E aí, devagar, vem desenrolando. E vamos sentar no assento. Vamos sentar aqui, vou sentar no meu cobertor. E aí pode trazer a cadeira próxima também. Isso. Então aqui primeiro separa a carne dos glúteos para os lados. Vamos esticar a perna esquerda e dobrar o joelho direito para o lado, em Janu Shirshasana. Isso. E aqui primeiro, traz as mãos lá atrás, lá ao lado do quadril, para você elevar o seu tronco e levar esse joelho direito ainda mais na direção do chão. Inspira, elevou os braços, cresceu. Na exalação, pegou lá no assento da cadeira. Isso. E aí pressiona a cadeira, o assento, inspira, eleva o olhar. Exala, talvez você caminhe um pouquinho mais para baixo, levando o abdômen na direção da coxa. Isso, ótimo. Respira, pode permanecer aí. Cresce mais com a coluna, abre o peito. Isso, boa. Devagar, olha, aí você já pode pegar lá o dedão do pé. Isso, olha a frente agora, deixa a coluna mais longa. Isso. Expira, pode tentar levar a cabeça lá na direção do assento. Isso. Mantendo as pernas ativas, alonga as laterais do tronco, mantenha o peito aberto. Isso. Inspira, volta devagar. Isso. Agora a gente levanta o joelho direito, traz o calcanhar bem próximo. Isso, aqui Marityasana. E aí primeiro inspira, elevando os braços. Expira, levando os braços lá na direção da cadeira, mãos na direção da cadeira. Isso. Eu abro um pouquinho o joelho para o lado para eu entrar com o meu braço por dentro. Isso. Mas o joelho continua pressionando aqui por fora o meu tríceps. Isso.
E aí vai escorregando com os braços lá mais um pouquinho para frente, aí no assento mesmo. Isso. E aí eu pressiono meu calcanhar direito no chão para empurrar o meu tronco para frente. Isso. Mais uma respiração profunda. Ótimo. E aí eu chego lá na frente, mantenho agora a palma da mão direita lá no assento. Inspiro, cresço. Na exalação eu levo a pontinha das mãos lá para trás. Isso. Eu empurro o chão para tentar girar um pouquinho mais. Respira. Isso, ótimo. Mais uma respiração, cresce, alonga a coluna. Expira, torce. Isso. Na próxima inspiração, volta devagar. Muito bom. Esticou agora a perna direita lá embaixo. Pé esquerdo lá no alto da coxa. Se aqui o joelho ele tá muito alto, a gente eleva um pouquinho o nosso assento, tá? Ou a gente traz um bloquinho também para debaixo desse joelho aí, para ele não ficar solto. Isso. Separa a carne dos glúteos para os lados. Primeiro traz a mão ao lado do quadril, para a gente trazer o alinhamento da nossa coluna e crescer. Inspira, leva o centro do peito, alonga ambas as laterais. Isso. Na próxima inspiração, elevou os braços. Exala, mãos lá no assento da cadeira. Isso. E pressionando a perna direita agora contra o chão, exala, avança um pouquinho mais nesse assento. Isso. Usa cada respiração para avançar e não deixa o lado esquerdo ir para trás. Traz o lado esquerdo para frente, alonga esse lado esquerdo tanto quanto o lado direito. Isso. Se der, a gente traz a testa lá na direção da cadeira, do assento. Janu Shirshasana, uma postura, sente essa respiração lá atrás das costas, lá atrás da perna direita. Abre esses espaços. Na próxima inspiração, olha à frente, coluna longa. Exala. Agora eleva o seu joelho esquerdo. Marityasana 1. Traz esse calcanhar bem próximo do períneo e traz as mãos lá na cadeira. Inspira, leva o tronco. Entra com a coluna, com a musculatura da coluna para dentro, com os ossos da coluna para dentro. Isso. E a cada exalação, talvez você caminhe um pouquinho mais, pressionando esse calcanhar esquerdo no chão. Isso. Observa cada respiração abrindo esses espaços. Isso. Avança um pouquinho mais. E na próxima exalação, mão esquerda lá na cadeira. Inspira, eleva o tronco. Na exalação, gira o tronco agora lá para o lado direito. Olha devagar por cima desse ombro direito. Relaxa seu semblante, alonga o seu olhar. Isso. Ótimo. Mais uma respiração profunda. Inspirou lá na postura, na exalação volta devagar. Agora tira a cadeira, estica as pernas, separando a carne dos glúteos para os lados. Isso. Inspira, eleva os braços. Na exalação, mãos ou lá na canela, ou pegou lá o dedão do pé. Isso.
E puxa esse abdômen para frente, para o alto, eleva o externo, respira, alonga a lombar. Mais uma respiração, se der, pegou lá na parte externa do pé, Paschimottanasana. Isso. Continua a criar esse espaço aí na coluna. Isso. Desce para o calcanhar. E aqui eu posso abrir os meus cotovelos para os lados, para puxar ainda mais o meu tronco lá na direção das minhas pernas. Respira. Isso. Agora em Paschimottanasana, sente essa grande respiração acontecendo lá na parte de trás das nossas costas, quebrando qualquer resistência lá atrás, parte de trás das coxas. Respira, abdômen vai na direção da coxa, peito na direção das coxas, testa na direção dos joelhos ou das canelas. Relaxa a sua respiração. Faz esses últimos 3 ciclos com foco na exalação, relaxando o cérebro, relaxando a cabeça. Na próxima inspiração, sobe bem devagar. Vai dobrando os seus joelhos. Vamos se preparar para deitar. Deita devagar lá na direção do chão e abraçou os seus joelhos. Pavana Muktasana. Relaxa as costas na direção do chão. Relaxa seus ombros e deixa os glúteos pesarem bem na direção do chão. Balança para um lado e para o outro devagar. Isso. Para no centro. Se você estiver com a sua faixinha aí, passou lá a faixinha lá no pé direito. Isso. E aí, agora que a gente tá com essa perna bem alongada, vamos tentar estender ela o máximo lá para o alto. Isso. Ombros na direção do chão. E não tira também o glúteo direito do chão, deixa ele firme na direção do chão. Esticou a perna esquerda lá para baixo. Pé aponta para cima, mantém esse calcanhar de baixo longo, calcanhar de cima longo, respira. E olha se dá para trazer essa perna direita mais na direção do tronco, abrindo os cotovelos para trás, para os lados. Isso, respira. Mais uma respiração. E aí eu vou tentar tirar um pouquinho do meu tronco do chão, vai levando a cabeça, tentando levar a cabeça lá na direção do joelho. Isso. Mantenha essa perna esquerda ativa contra o chão, alonga a perna direita, mais uma respiração, abdômen ativo. Inspirou. Exala, desce devagar. Isso. Flexiona a perna direita. Deixa os 2 pés no chão. Respira. Esticou agora a perna esquerda.
Abre bem os dedos dos pés, empurra esse calcanhar para longe e leva essa borda interna do pé lá para o alto. Esticou a perna esquerda, se está tudo bem com a lombar, se não, mantenha a perna direita, né, flexionada. Isso. Agora pressiona bem coxa direita contra o chão, panturrilha direita contra o chão, calcanhar contra o chão, respira. Tenta trazer ainda mais essa perna esquerda na direção do tronco, abrindo os cotovelos para trás. Vê aí o que é possível fazer. Isso, respira. Devagar, leva a cabeça, peito lá na direção da perna. Respira, olha na direção do seu joelho. Deixa a respiração longa. Isso. Mantenha essa pressão da perna direita contra o chão. Mais uma respiração. Inspirou, na exalação desce devagar. Flexiona o seu joelho. Abraça de novo os dois joelhos. Move seu quadril lá no lado direito, desceu os joelhos para o lado esquerdo. Afasta as panturrilhas das coxas, pés na linha dos joelhos, abriu o braço para a direita. Olha lá na direção do lado direito. Respira, relaxa seu semblante, relaxa aqui as pernas. Inspira, volta com os joelhos para o centro. Quadril para o lado esquerdo, joelhos para o lado direito agora. Joelho em linha com o quadril. Pé em linha com o joelho, mão lá nos joelhos. Abrir o braço para a esquerda. Observa aonde a respiração ela acontece. Então, observa o corpo respirar por inteiro. Relaxa a garganta, relaxa o pescoço. Relaxa toda essa musculatura do maxilar. Inspira, volta para o centro. Esticou as pernas em Shavasana. Então, organize aí o seu Shavasana. Apoie a cabeça lá na sua almofadinha para você conseguir relaxar a cabeça. Se der, venda os seus olhos. Deixe os pés numa largura um pouquinho maior que dos quadris e eles caem para os lados. Encontra aí também esse eixo central, palma da mão para cima. Deixa os ombros relaxados, pálpebra relaxada. E adentra o seu Shavasana. Agora, mantendo essa imobilidade do seu corpo, você observa agora esse corpo se relaxar na direção do chão. Sinta agora esse suporte acolhedor da terra. Relaxa os pés, relaxa as pernas, relaxa seu quadril. Relaxa o abdômen, a coluna, peito. Relaxa os ombros, os braços e as mãos.
Relaxa o pescoço, relaxa a cabeça. Descomprime toda essa região da cabeça. Musculatura facial. Relaxa os olhos na direção da nuca. Pálpebras na direção dos olhos. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre as sobrancelhas. Relaxa a testa, relaxa a garganta e a língua dentro da boca. Mantenha a observação consciente da respiração natural que flui pelo seu corpo, percebendo esse corpo ficar cada vez mais pesado na direção do chão. E a sensação que brota é de leveza. Uma leveza que traz paz. Um espaço interno que traz abertura para o novo. Permitindo que aí dentro aconteça uma expansão dos sentimentos mais nobres e lindos da vida. Observe quais sentimentos você precisa hoje, nessa fase da sua vida, expandir dentro de você, dentro das suas relações. Talvez paciência, calma, gratidão, presença, amor, paz, sabedoria, intuição, alegria, bom humor, coragem, força, leveza. Explora todas as possibilidades do sentir e visualiza tudo isso como uma semente que se expande aí dentro. E aos poucos essa semente se expande para fora, além de nós, nas nossas relações, nas nossas ações, na nossa fala, no nosso olhar, nos nossos gestos, na vida. Isso é uma vida de yoga, uma vida onde a gente tem esse compromisso com a gente mesmo e com o outro e com o mundo, dentro da nossa consciência, um passinho de cada vez, uma respiração de cada vez.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Faça uma inspiração profunda, suave, com presença, sentindo novamente esse corpo, movimentando os dedos das mãos, dos pés e